Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um episódio do Papo do Pendura. Hoje com um convidado muito especial e eu vou fazer algo diferente assim. Eu fiz no primeiro e vou repetir agora. Ao invés da gente apresentar ele para vocês, ele mesmo vai se apresentar, que é o Paulo Alves. Paulo, quem é você? Fala pro pessoal. Essa pergunta. Primeiro de tudo, eu sou um mero amigo, minha querida Tabata, o Reno, que está aqui, né, o futuro parceiro, companheiro da minha amiga querida. E eu sou uma pessoa que eu não sei nem me definir, porque eu busco hoje uma realização maior de tentar concentrar tudo o que eu já realizei num único centro, que é trazer aí para o centro da nossa vida, né, essa coisa maravilhosa que é Deus. Mas eu trabalho com diversas áreas, eu milito aí na dramaturgia, professor de teatro, sou dramaturgo, escritor, professor, né, lecionei direito, nossa colega, né, trabalho também no governo do estado. O que você faz no governo, Paulo? No governo do estado eu trabalho hoje junto com o secretário de Habitação, numa missão direta lá com o nosso governador Rodrigo Garcia, meu amigo, tá? Então... Rodrigo, estamos aguardando você aqui no podcast, hein? Já Legal. aproveitar a inserção aí. Chefe, fica o convite aí, ó. Olá. Nossa amiga tá aqui, viu? Eu tô aqui para também honrar você aí, meu amigo, meu grande amigo Rodrigo, governador. Então tá, na verdade, só para contextualizar pro pessoal, eu convidei o Paulo interessadíssima em expor para vocês conversas que a gente tem de horas que dura, né? Falando sobre teologia, porque pensa num cara entendido. Ele não é pastor. Você não é pastor, né? Não. Não é pastor, não é nada assim Na verdade, de... eu nem me defino teólogo, nada disso. Ah, mas você entende muito. Eu me defino como um curioso Então eu... ao extremo e que tem um amor tão profundo por esse Deus maravilhoso que a minha curiosidade vai buscar entender. É só isso. Para vocês terem ideia como eu cheguei a ele vai celebrar meu casamento. Ele também é celebrante nas horas vagas. Eu não sei nem se ele falou, não prestei atenção se ele falou. Nas horas vagas ele celebra casamento. Ele que vai fazer a miséria que é me casar com o Reno. Né, amor? Ele fala devagar. Ai, ele é a piada do correndo. Não ri, Paulo, não tem mais graça. E conversando. Não rir, porque... E ele chegou até mim por uma amiga que é a família dela é amiga dele. Ele também vai celebrar o casamento dela. Estaremos juntos daqui uma semana, 2 semanas já. E foi quando eu comentei com ela assim, eu queria tanto um celebrante que fosse de cabeça aberta, sabe? Sem ser radical, com uma religião 100%, que acreditasse em Deus, mas que respeitasse o nome que Deus tem para cada religião. Aí ela falou, Tabata, o meu celebrante é quem você está procurando, porque o meu casamento é um casamento de uma família espírita com uma família adventista. Eu falei, nossa, é esse que eu quero, porque para conseguir se adaptar a isso é o que a gente busca, eu e o Reno, assim. É uma pessoa que seja aberta a todos os tipos de fé, porque na minha família tem judeu, tem evangélico, tem cristão, tem espírita. Então, é uma forma de você alcançar o Deus de todos, né? Unificar tudo isso no amor que está sendo celebrado e de uma forma respeitosa. E aí eu falei para ele, e vai ser engraçado também a gente falar dos casamentos que você celebra, das papagaiadas que você passa, do teatro em si, das artes cênicas. Eu acho que a gente tem muito papo interessante hoje para colocar em dia, né, Paulo? Não dá nem para fazer num só. Acho que nós vamos ter que fazer diversas sessões aqui, porque temos tanto assunto gostoso, edificante. E você falou uma palavra aí, que eu acho que é a palavra-chave de tudo, tá? Que é amor. Até hoje, eu insisto em dizer que é muito difícil definir amor. O que é amor? Eu hoje tenho uma definição. Você tem? Tenho. Então, me conta. Vamos falar no curso aí da nossa conversa. Vai ser para os próximos capítulos. Sim, que coisa. E aí eu quero te dizer assim,
uma coisa mais muito clara. O trabalho que eu faço de casamento, embora uma profissão de celebrante e tudo mais e tal, eu faço com extremo carinho, extrema responsabilidade. Por quê? Porque isso não é brincadeira. Isso não pode ser. Sim. Né? Selar uma união de um casal tem que ser algo extremamente sagrado, extremamente linkado lá. Tem por gente que isso, acha que é só festa para os outros comer, né? exatamente. Banalizou o E significado. por isso que nós não temos o direito de focar o amor de Deus e a união de alguém em qualquer religião. Só para você ver que coisa interessante. Eu fui católico, né? Católicaço. Porque existe o católico de casamento, né? Que fala de vez em quando. Você só foi batizado e casa e pronto. Né? E nunca mais, né? Aí fala que eu sou católico. Essa sou eu, porque eu fui batizada, mas não fiz nem crisma. Católico é ir à missa todo domingo, fazer confissão, comungar, orar, né? É o cristão? É a mesma coisa que eu falo cristão. É o cristão, é o cristão. Cristão. Católico. Fui 20 anos espírita kardecista. Estudei. E há 15 anos sigo a doutrina cristã. Não me considero evangélico. Por quê? Porque estão misturando muita coisa errada que estão por aí. É muito... O adventista é uma parte ou é uma ramificação? É uma, vamos dizer assim, é uma designação de um segmento também evangélico. Vem do tronco do protestantismo, sim, mas no Brasil eles estão, inclusive, completando 100 anos. Parabéns aos adventistas que se dedicam muito ao ensino, à cultura, com raízes ética, cristã e tudo mais. Eles têm universidade, então... parabéns aos adventistas. É uma profissão louca. É uma religião que os crentes, né, nessa religião, eles são tolerantes ou não? Eles são mais conservadores, mas não são radicais. Tá. Respeitam tradições, a Bíblia, família, então tem a sua... o adventista que é do pôr do sol da sexta até o sábado, né? Que tem esse Eles respeitam, resguardam o sábado. Tá. Mas não é assim. Depois de alguns anos, a gente percebe que as coisas vão se alterando um pouco. Então, tudo que era muito rígido, que vai quebrar, precisa se flexibilizar. Né? Então, aí vem as igrejas pentecostais lá de trás, o neopentecostalismo, como a própria igreja católica também vai se modernizando. Né? Veio os padres cantores, né? Tem que modernizar. Mas o importante é assim, é que eu, aproveitando até o momento que em breve nós vamos estar celebrando aí o enlace de vocês, para dizer que a questão fundamental é que existe um Deus que ele é bom, porém justo, e o amor é a essência de tudo para a gente poder buscar. Agora, chegar-se ao amor Você falou uma a mesma coisa que deu... professar fé, né? O que é fé? Não dá. É difícil. Não é difícil? A gente sente pronto, né? Eu falo que, assim, eu não tenho nenhuma religião certa. Eu acredito em Deus, e deixando claro que eu respeito todas as religiões, inclusive os ateus. Eu respeito, cada um tem a sua linha, justamente porque a minha crença, eu sou agnóstica, eu sou um pouquinho de tudo, foi muito despertada do nada. Então, a única explicação que eu tenho para isso é que eu nasci assim. Ninguém sentou comigo e ensinou as coisas nas quais eu acredito. Eu simplesmente acredito por acreditar. E falar de Deus, falar da origem das coisas, de Criador, é um papo que eu gosto de muito fundo. Vocês vão ouvir esse podcast achando que é uma criança de 6 anos conversando sobre isso. O meu noivo tá até rindo aqui, porque eu adoro falar disso. E eu vou, Paulo, representar aqui nesse podcast
os nossos seguidores. Eu não estou representando o que eu penso e o que eu acredito, tá bom, gente? Eu vou fazer perguntas que já me fizeram quando tentaram me convencer de algo. Eu tenho amigos muito evangélicos, amigos muito radicais, também tenho amigos que são ateus, e a gente conversa muito sobre essas coisas. Eu gosto muito também, eu sou curiosa. Sim. Você falou uma palavra que me chamou. Você falou assim, que Deus é muito justo. E que Deus é muito bom. Volto a dizer, eu concordo, mas eu vou fazer uma pergunta. Se ele é justo, por que uma criança que nasce em Sifuquistão, não posso falar um país, mas um país com essas que não tem tolerância religiosa, que tem bombardeio, tem guerra civil e etc., tem 6 anos de idade e a criança não fez nada para o mundo ainda e morre bombardeada. Deus não olha por ela? Olha. Isso que você coloca está dentro de um contexto tão profundo, mas tão profundo, que... Porque não é justo, né? É lógico que não é justo. Agora, vamos lá. Ixi, que hoje vai... Senta que lá vem história. Eu não adoro. Eu não quero assim. Eu quero saber a sua opinião. As minhas colocações vêm sempre de uma forma assim. A Bíblia, ela exemplifica tudo. Tudo que está acontecendo hoje, tudo. Ou Deus que está fazendo, ou ele tem um permissivo dele para que aconteça. Deus está lá no inferno também. Ele está em todo lugar. Ele é o único que tem esse poder. Porém, nós temos que entender algumas premissas, algumas coisas que são absolutamente inegáveis. Então, isso que você está me colocando que está acontecendo hoje, não é hoje. Está aqui, ó, lá dentro. Como é que foi a história do povo? Você sabia? Não, o próprio Jesus Cristo que foi crucificado. Não falei Por que de... Deus não protegeu ele? Vamos lá. Vamos voltar lá atrás. Você tem que conhecer hoje. Eu não... Isso daqui, para mim, eu sou tão apaixonado por isso daqui hoje. Estou falando de ontem, não, é a partir de hoje. Uhum. A minha paixão é absolutamente real. É mais de 1000% a minha paixão por isso daqui. E aí fala Por quê? o quê? Porque Deus é isso aqui, ó. Te falei que ia provar, dá aqui tua mão. Até aqui, ó, tem esse limite, Deus é teoria para você. Uhum. A partir deste momento aqui, ó, Deus passou a ser real. Sabe por quê? Porque eu estou aqui com Deus. Deus está aqui realmente comigo. Aqui dentro, se você já ouviu falar na história de Davi. Rei Davi. Uhum. Já ouviu falar? Mas resume. Dá uma resumida no ponto que você vai abordar. Rei Davi. A história do povo hebreu, que vem lá de trás, o que é o povo hebreu? Então você tinha inúmeros povos lá na época. Os cananeus, jebuseus, amorreus, e tinha os israelitas. Os israelitas foi um povo que Deus falou assim, olha, este povo aqui, eu estou escolhendo para que eu formate da minha forma para mostrar para o resto o que eu quero que vocês façam. Você acredita que Deus nunca conseguiu fazer isso com esse povo? Até hoje. Os reis erguidos, os profetas erguidos, eram erguidos porque os reis erravam. Davi, ele só tinha uma diferença dos demais. Ele foi um ótimo guerreiro e o coração dele era tão profundo que ele acabava arrastando o rosto no chão e isso chegava lá no coração de Deus. Mas errou e matou. Ele matou Urias para ficar com a mulher dele. Ele errava. Deus simplesmente te dá uma situação chamada livre-arbítrio. Ele fala, ó, aqui está a porta do céu, aqui está a porta do inferno. Eu vou te dar um livre-arbítrio, você vai para onde você quiser.
Mas e a criança de 6 anos, Paulo? Deus tem algum sentido para poder deixar que isso aconteça. Ou está na mãe, ou está no pai. O povo cananeu, sabe por que Deus concedia que o Israel ir lá? E era ordem de Deus aqui. Eu quero que vocês vão para lá, matem todos, matem pai, mãe, criança, os animais, e não fiquem com nada. Deus mandava fazer. Sabe por quê? Por quê? Porque eles faziam consagrações matando as crianças. Eles matavam crianças. Eles faziam simplesmente ofertas, cortando o pescoço das criancinhas. Aí, as idolatrias, ou seja, erguia um poste lá e falava, esse é o nosso Deus. Isso é idolatria, eu tenho um Deus. Vou fazer com poste. Então, isso é o que existia na época. E Deus, então, falou, meu povo, eu vou te dar uma terra, vou te colocar lá nessa terra, só que para você entrar nessa terra lá, tem um monte de gente fazendo o que eu não quero. Está aqui em Deuteronômio. Você vai lá e vai matar todos eles. Então ele Aí, tirou o sabe o que mal pela acontecia? raiz, é isso? Então, atrás disso daqui tem uma explicação de Deus. Deus... Entendi. Oh, Quando... é uma perspectiva legal. Né? É terrível, disse a Ney, porque é profundo. É difícil entender assim, de primeira, mas sim. Ele abandonou seu filho Jesus. Não é isso. Por quê? Porque a tradição na época, te explicando Jesus, a tradição na época, por que se usava as oferendas, eles faziam sacrifícios, né, nos templos e tudo mais? Porque Deus ele determinou para o seu povo, você vai seguir a minha regra. Eu vou fazer um tabernáculo, que é uma tenda e tudo mais, lá vai ter os momentos e tudo mais. Eu vou criar uma arca, essa arca vai estar ali dentro, que eu te determinar, que é as pedras dos 10 mandamentos, a vara de Arão. Você vai pôr lá num lugar que ninguém pode entrar lá. Só pode entrar quem tiver autorizado por mim e tudo mais tal. É regra, é lições. O senhor vai seguir aquilo, ok? Eu vou te formatar e eu vou estar sempre contigo. Eu te amo e tudo mais tal. Aí, para a expiação dos seus erros, Deus vinculava isso ao vital humano, que é o sangue. Porque quando você tinha a criação humana, você teve uma criação e Deus soprou, né, fala a Bíblia que ele soprou na narina e deu a alma. Só que a partir daquele momento, o que ficou vital? O sangue correndo nas veias, levando a vida através do sangue. Então, Deus entende que para poder lavar o pecado humano, ele tem que se banhar com esse fluido vital que é o sangue. Por isso, toda uma determinação que você tinha que levar lá e obediência. Tem que levar um cordeirinho, não pode Coitado ter dos cordeirinhos. defeito. Pois é. E aí, a justificativa, por isso que a Bíblia é apaixonante. Isso é lindo, porque isso está lá atrás, no começo da história da humanidade. Só que isso foi linkado numa obra messiânica que vem lá 3.000 anos para frente, lá, com uma pessoa que todo esse período aqui, Deus foi tentando mostrar para esse povo, para acertar os passos, para a gente estar de boa. Estou te dando tudo, te dou livre-arbítrio, te dou um coração, te dou desejo sexual, te dou... Aí tu quer errar no desejo sexual, quer fazer promiscuidade, não exalta ele que te deu, exalta um poste. Aí tu vai cortar pescoço de uma criança. É cortar pelas beiradas, é isso? Aí chega uma hora que ele fala, vou mandar um dilúvio para acabar com tudo isso, que não tem jeito. Aí manda um dilúvio. Aí, um coraçãozinho lá no lugar, lá assim, falou, Senhor, mas eu sou justo. Ele é justo e é bom. Não é? Faz uma arca aí, cara, põe tudo aí dentro aí pra gente salvar a humanidade e tal. Aí, pergunta, é real isso? Houve, aconteceu? Isso pouco importa.
Importa a lição do amor, de que eu salvei os meus filhos por um justo. 1 milhão errando, salvei por um. Isso é lindo, isso é amor. Isso é profundo de amor. E quase amor ainda, porque para mim amor, explicando aquela nossa frase, só um teve. Que chegou assim e falou, olha, estão matando carneiro para espiar Deus, pecado, estão errando tudo, está tudo errado. Passou 3 anos, Deus virou as costas para todo mundo. O período interbíblico, que ninguém sabe o que é, período que deixamos de ter profeta, é o final do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Período de 400 anos. Deus deu as costas para a Terra, para o planeta, para o homem. Vocês não fazem ideia do que aconteceu nesse planeta. Ele falou, é? Deus, quando foi? Deus falou. As pessoas Você só entendeu? dão valor quando perde. Aquele ditado. Porque sabe por quê? Israel, os israelitas na época lá de Davi e tudo mais tal, antes um pouquinho, né, que o primeiro rei de Israel foi Saul. Não tinha reis. Eram só os profetas, os sacerdotes. Mas o povo se cansou, falou, não, o Jabuseu já morreu, tudo tem rei, mas não tem rei. Os profetas chegavam para ele e falavam, gente, o rei de vocês é direto. Ele fala com vocês direto através de nós, tal, enquanto os outros é humano, estão tudo promiscuidade, matando crianças. Vocês são direto com Deus. Não, mas nós quer rei. Nós quer rei. Ah. Deus falou para Samuel, deu o rei para ele. Nomearam o Saul. Vai ver a história do Saul. Barbaridade que fez. Depois Davi. Vai ver as barbaridades que fez. É um grande rei. Só fez caca. Filho dele, ele teve um mérito, que ele uniu as tribos só. Né? As tribos estavam divididas, Israel e Judá, ele unificou os israelitas. Vai ver o que o filho dele pediu sabedoria. Salomão. Mas sabe o que ele fez? Só ele casou com 700 mulheres. Fica quieto aí. Ele cumpriu uma missão que Deus determinou, que foi construir o templo. Para dar conta, né? Como é que dá conta? Como é que aguenta? Só ser saúde lá. 700 mulheres, meu amor. Então veja o que esse povo, nesse período todo, errou. E chegou uma hora que Deus acabou, parou. Nesse período aqui, catástrofe. O mundo era para ter sido destruído. Não. O que Deus fez? Vamos acabar com tudo isso aqui. Precisamos limpar isso daqui. Enxuga o sangue das mãos e tudo mais, vai ter um. Aí ele pegou um filho dele, pôs aqui e falou assim, ó, vai lá, você vai virar homem, você vai virar ser humano, com todo o poder. Qual foi o mérito de Jesus? Sabe qual foi o mérito dele? Não reivindicar mérito nenhum. Olha o que ele fazia. Você não sabe que ele curou? Está lá. Curou cego, curou aleijado, restituiu vidas. Lázaro voltou para a vida, o menino lá da mulher que estava no deserto, ressuscitou e fez 1 milhão de milagres. Ele nunca falou assim, ó, vai lá, filhão, eu te curei. Ele falava, a tua fé te curou. Ele tirava mérito dele. Nunca falou, fui eu, negão. Eu sou o cara. Nunca. Ele falava, tua fé te curou. Ele chegava lá, pegava a vontade do cara, a fé do cara, passava por ele, levava e disse, Senhor, ajuda esse menino. Voltava para ele, só era passagem. Esse foi o mérito dele. Posso fazer uma outra pergunta difícil? O amor, isso é o amor. É amor incondicional. Isso é amor. Né? Amor incondicional. E o que é amor incondicional? Vai, me responde. Foi o amor que Jesus Cristo deu por Quem todos mais nós. fez isso? Fala. Putz, eu não sei se eu respondo aquilo que você quer ou o que é Eu vou amor te pra falar mim. uma Fala pra mim, coisa, mais fácil. até para falar, brincar um pouco com o negócio de religião. Uhum. Né?
Tem uma pessoa da Igreja Católica que eu amo até hoje, que a igreja considera santo. Eu não considero ele santo. Quem é? São Francisco de Assis. Você sabe a história desse homem? Um dia eu conto a história para ele, eu tenho a biografia dele na minha alma. Um amor que eu tenho por esse homem profundo. Esse homem chegou ao extremo da paixão. O que é paixão e amor? Paixão é uma coisa perigosa, né? Você sabe o significado de paixão? Vocês sabem, não? Paixão, pra mim... Vou dar minha opinião. A paixão, pra mim, é a... Deixa eu pensar nas palavras. Mas... Eu estou falando do Aurélio, do dicionário. Sabe o que é paixão? Então não... Paixão é sofrimento. É sofrer por amor, paixão né? é sofrimento. Sofrer paixão pelo do apego. Cristo, paixão de Cristo é o sofrimento. Ela está relacionada a sofrimento. Paixão. Aí tem, ela vai lá no Google, lá, procura lá o significado do Aurélio lá. Aí tem as extensões. Tá. É um gostar profundo. Na paixão é o risco. Quando você se apaixona por alguém, você corre risco de tomar um pé, de sofrer. Ser decepcionado. Você vai sofrer. Entendeu? Quando você vai para o amor é o que eu te falo. Ele aprofunda tanto a coisa que você já não corre mais risco, porque ele é incondicional. Ai, amor, eu acho que eu te amo. Aí é que tá. Sabe quando é que você vai saber realmente? Mas aí é que tá. O amor é incondicional quando você chegar ao ponto de dizer assim, eu vou doar a minha vida por ele, mesmo ele me Ele xingando, fazendo jus ou não. ele me batendo. Não, batendo não. Batendo não que bato tá. não. Eu tô brincando. Não, mas, Bater sou eu que bato mas nós nele. não estamos brincando, não é legal essa conversa? Sim. Mas eu te falo o que fizeram com Jesus. Sim. Eu até... Vocês sabem a história do sacrifício do Calvário de Jesus? Vocês têm noção do que é isso? Eu fui estudar isso. Tem um livro da década de 80 de J.J. Benítez. Renaud, J.J. Benítez, amigo. Um espanhol chamado Operação Cavalo de Troia. Um dos livros mais fantásticos que eu li na minha vida. O cara traz uma ficção tão maluca. Eu acho que eu tenho em casa. É antigo. É o antigo, é o número 1. É um antigão. Eu tenho grossão. tá todo descascando já. Operação Cavalo de Troia 1. Esse cara, ele faz uma ficção para te provar que em 1973 a NASA descobriu os fluidos chamados suíveis do universo, que as combinações faziam com que você pudesse viajar no tempo passado, presente e futuro. E ele te convence que levou 2 cosmonautas para o tempo de Jesus para investigar como é que foi o calvário dele. Só que aí o cara teve que estudar tão profundamente, é uma ficção, óbvio, mas ele estudou tão profundamente como é que foi aquele calvário que ele coloca as narrativas ali de uma forma tão real que você fala, meu Deus do céu. E hoje o que se fala aí do que foi o calvário de Jesus ficou banalizado. Sofrimentinho, tal. O que tentou chegar um pouquinho perto, tal, foi o Mel Gibson naquela Paixão de Cristo dele lá, que eu assisti 12 vezes no cinema. Nossa, a gente precisa assistir. Vocês já assistiram de novo, aquela né? Paixão de Cristo? Já, eu assisti uma vez, chorei tanto que eu não E aí mais eu te falo, pela descrição do JJ e os estudos que se tem fora da Bíblia e tudo mais, foi pior que aquilo. Meu, ô Pedro, dá um bloquinho que eu vou anotar algumas coisas. Você tá Porque- falando, tá surgindo um monte de Porque perguntas até difíceis urinar na minha cabeça, nele urinaram, por tá? favor. Só pra você saber. E aí... Ai, eu vou te metralhar de perguntas. Mas aí tá o que ferrado. aconteceu depois, tá? Aí lá no Alto do Madeira o cara perdendo todo o ar, porque o método de crucificação é para você ir perdendo o ar aos poucos. Fê. Só tem um método mais gravoso de morte conhecida, que é o empalamento. Já ouviram falar? Né? Já ouviu falar, Reno? Não. Tá, mas conhece? Já ouviu falar em empalamento? Só esse. Que eles enfiavam a pessoa pelo ânus numa estaca. Ai! Que da hora, o outro. Não é, Paulinho? Adoro. Terrível. Agora, esse, eu até contraditório falar isso, mas a pessoa dizer qual que é o método melhor para morrer, pô, ou na cruz lá perdendo aos poucos, ou já empala de uma vez, não sei. Agora,
cara pregado, pendurado no madeiro, foi humilhado. Lá atrás salvou um monte de gente. Um monte de gente que viu ele salvar lá, estava ali na frente. Para ele. Ele vendo tudo aquilo e falou, pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Aí você vem me perguntar por que estão matando criança aqui? Porque, né? Tem outra explicação? Vou puxar de gancho. Eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Gente, eu adoro, vai durar muito isso aqui. Eu só não sei se eu sei tudo, porque eu também nunca sei tudo de tudo. É só assim, eu sei um pouquinho de tudo, é mas... a sua opinião. Um pouquinho. Quero colaborar para... Jesus Cristo... Eu viajei para o Egito, né? E eu aprendi muito da história de Jesus Cristo lá no Egito. E uma pergunta que o guia, que era muçulmano, e ele é egiptólogo, ele não soube me responder. Não sei se não soube me responder ou não quis me responder. Se Jesus era judeu, por que as pessoas crentes dele rolou agora surgiu o cristianismo? Porque elas não eram judias. Por que elas não seguiram a mesma religião do que o Jesus, que era o judaísmo? Deu para entender a pergunta? Eu acho que você está tentando explicar uma coisa até no sentido... Eu estou tentando em palavras leigas, assim... Se ele era um judeu, por que eles mesmos não aceitaram ele? Não. Se ele era judeu, por que as pessoas que seguem ele não são judias? É porque o Jesus, ele tinha a linhagem do judeu. Sim. Tá? Mas o povo judeu mesmo, os judeus ortodoxos, que vêm de Judá mesmo, Sim. Eles... Que segue a Torá, tudo bonitinho. Exatamente. Ali é uma coisa já pré-definida e tudo mais. Agora, Jesus, ele só era uma pessoa que nasceu nesse meio. Mas ele não pregava isso. Não. Por isso que criou-se uma crença em cima dele, porque ele adaptou a crença que ele trouxe. Jesus foi um revolucionário. Ele foi... Você está falando de profeta, né? Inclusive, aproveitando de gancho até para a próxima pergunta. Os islamistas acham que ele é um profeta. Só. Sim. Eles lá falaram para mim que... muito aqui não diz isso, entendeu? Sim. Aí eu perguntei pro guia, né? Eu falei assim, tá bom, se Jesus foi um profeta, se tivemos vários profetas, por que hoje em dia não tem mais? Aí ele falou que na cultura dele é porque eles acham que está chegando perto do juízo final. Que a partir do momento que Deus não mandasse mais profetas é porque tinha desistido da humanidade e que deixaria agora, ir pro brejo, ia descer ladeira abaixo. Porque, vamos dizer... Eu quero saber a sua opinião. Não é opinião. Eu acho que é o que é. Tá. Existe... Isso que é uma opinião forte. Eu acho que é o que é. Não, é porque é verdade isso, né? Sim. É assim, a Bíblia, ela passa a ser sagrada para aquele que se apaixona por ela e tem ela como uma verdade. Ponto. Tá. Então, o que está aqui, para mim, é aquilo que te toquei aqui. Hoje, eu toco nela aqui, para mim, esse Deus é muito real, ele é real. Porque eu criei essa intimidade com ele, eu falo com ele. Você sente, né? Estou buscando, ele está em mim. Então, quando eu toco em você, eu falo, ele é real, porque você está tocando em alguém que está com a realidade com ele. Tá. E aqui dentro, é como se eu dissesse assim para você, existe todo um propósito de Deus, porque olha onde nós estamos agora, vamos fazer aquele exercício, né, aquela brincadeirinha, vamos sair daqui, vamos começar a viajar, vamos lá para cima. Lembra aqueles mapas, né? A televisão que vai fazendo, distanciando, você vai ficando lá, pequenininho, lá. Menina, e o universo? Sim, então, mas é a mesma coisa que falar assim, não adianta questionar a vontade de Deus. Sabe quem tentou questionar isso? O maior cérebro do nosso tempo. Nós respiramos o ar com um dos maiores gênios da humanidade, né? Lá atrás tem o Leonardo da Vinci, os Copérnico da vida, né? Só que, do nosso tempo... Nós tivemos Albert Einstein, respiramos o mesmo ar que ele no século XX, né? E Einstein foi um gênio absurdo de inteligência que foi indo, foi eles que... Você sabe que a bomba atômica surgiu por causa do Einstein, né? Sabiam aí, não?
Né, Paulinho? Né? Eles descobriram que o átomo poderia ser, né, a menor partícula. Pô, chegamos na menor. Chegou nada. Dividiram o átomo em 1000 partes. Virou os micron, depois os milimicron. Aí a partícula ficou tão ínfima que chegou uma hora que falou, e agora? Para onde ela vai? Aí ela vai para uma coisa que é o desconhecido. Ela vai para um lugar que é inexplorado. Ela vai para um lugar onde... Aí ele falou assim, daqui por diante é dele. Você está entendendo? Então não adianta... Um ateu, um cara que era cientista, era um cara que falou, daqui por diante é de alguém. E aí? E qual é a resposta? A resposta é, nós vivemos aqui quantos anos? O universo está aí quantos anos? Então, mas a sua resposta para isso é assim, não é que não tem mais... Tem duas formas de interpretar o que você está me falando. Uma delas não é que não tem mais profetas, é que eles são manifestados de formas diferentes, por exemplo, como os gênios. Tem profetas hoje. E é isso que eu ia perguntar. Ou tem? Porque Tem. é muito difícil você separar Tem. o que é charlatão e o que é realmente alguém ligado a Deus, Tem né? profeta. Principalmente por envolver Tem fé. vários profetas hoje. O que acontece é que nós estamos vivendo os mesmos ciclos. Esses ciclos acontecem. Tudo que está acontecendo hoje, vamos lá, a idolatria, por exemplo, acontece. Está acontecendo hoje. Promiscuidade, não está acontecendo? Já teve lá no passado. Sodoma e Gomorra, já ouviram falar que foram 2 cidades destruídas? Está na Bíblia? Por que foram destruídas? Porque Deus mandou destruir. Sim. Que era todo mundo comendo todo mundo se cruzando com todo mundo. Era promiscuidade, era putaria, bicho, é isso aí. Aí Deus falou, eu não criei você para isso. E cadê os profetas de hoje? Tem vários. Porém, o que acontece? Quando a gente fala profeta, eu vou te dar um exemplo aqui. Chico Xavier. Esse pra mim, eu adoro. Você adora ele? É porque... E se eu falar para você que ele foi uma das pessoas, tal qual Francisco de Assis, que também mais se aproximou do amor do Cristo. E é isso mesmo. E são Temos que pessoas respeitar, que falam temos que que o respeitar. que eles falam parece que dá aquela impressão assim Porém- de, tipo, eu já ouvi isso. Porém, o método que ele usou, a forma que ele usou para fazer o exercício da sua fé, a Bíblia condena. Olha para você ver como é difícil. E eu falo para todo mundo, viu? Eu fui espírita, amo Francisco Cândido Xavier, vou amar sempre. Agora que Deus tenha misericórdia dele. Se ele errou realmente, só que ele foi mais bondoso do que 500 pastores que estão aí na televisão e acharcando todo mundo. Sim, porque fazendo essa palhaçada em cima da fé com dos todo mundo. outros. Isso Percebe? é o pior E pecado. aí eu te falo, agora, tá cheio de profeta maravilhoso nas igrejas. Então, mas como eu sei quem é o profeta e quem é o charlatão? Sabe como? Primeiro, quando você vai numa igreja, eu vou dar um exemplo, igreja evangélica, porque tá cheio tá padre aí também fazendo besteira, Sim, pegando molecadinha, não é verdade? sim. Tem ser Ajoelha humano. pra rezar. Ok? Só um foi para a cruz, que está aqui. Ele sim foi o amor incondicional. Só ele. Para mim, definição do amor. Jesus Cristo. Não teve outro amor no mundo. Vários se aproximaram do amor. Vários tentaram chegar até ele. Francisco Cândido Xavier tentou chegar pelas vias erradas. Porque está dizendo aqui, não. Porque eu estou julgando ele. Amo ele até hoje. Mahatma Gandhi, lá na Índia, fez uma revolução, livrou a Índia do jugo da Inglaterra, sem uma bala, sem uma arma, sem um revólver, nada, só com amor, com paz. Mahatma Gandhi, que eu acabei de falar. Aí você tem Irmã Dulce. Ou estou errado? Católica. Não,
mas como eu sei que é charlatão João, ou não, para. quando eu conheço? Então, todas as vezes em que você tem um desvio daquilo que não se encaixa, Opa. tudo aquilo que foge, que te incomoda, tá errado. Pode. Você não vai num lugar Então, assim. é isso que eu te o cara falei. tava falando, É lá, aquela não sensação. te incomodou? Não, é uma sensação do que a pessoa falando. Isso. É aquela coisa, eu já ouvi isso. Te não incomodou ou não incomodou? Incomodou, tem algo errado. Porque Deus, ele faz assim, ó. Sim, sim, não, não. Deus não tem curva. Deus é aqui, ó. Uhum. Quando você olhar pro cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tem uma igreja aqui Mas em é que tem Santo gente André. que no desespero não consegue fazer juízo de valor, Paulo. Então, e Às aí- vezes a pessoa, o charlatão, ele é muito convincente, porque vai chegar e vai pegar no ponto fraco da pessoa. E aí o problema são dois. Um é que o charlatão é charlatão. Uhum. Dois é que a pessoa se permite nisso cair na garra do charlatão. Ela dá toda a ferramenta para ele trabalhar na vida Ah, dele. é, mas às vezes a pessoa não tem. Sabe onde nós chegamos num Ela é ponto dessa de inocente. conversa? Eu vou te falar assim. Sabe um momento quando a pessoa define se suicidar? Adivinha? É quando ela perde as esperanças, né? Também. Ela se sente abandonada por Deus. Também. Ela se sente. Ela acha Porém, que ela tem mais vantagem em não isso. morrer do que em viver, né? Então, aí eu vou te dar um exemplo para você ver que coisa gostosa da gente entender por um exemplo simples. Olha bem para você ver aqui. O que te levou a chegar àquela situação? Não é um texto, é um contexto, concorda comigo? Uhum. Teve um contexto que foi te levando, tipo, você tá ali para pular do negócio, tá o contexto aqui atrás. Aí eu vou lhe contar uma ilustraçãozinha assim para você ver. Diz que tinha um garotinho que estava rodando peão, sabe? Rodando peãozinho lá. Pá. E o pai estava no alpendre ali sentado, vendo o filhinho dele lá rodando peão. Ah, papai, aprendi o peão. Tchum! Nossa, filhão, tá lá. Aí tem um babalozinho sísmico e tal. Veio uma pedra. Pum! Parou em cima do peão do menino. Pô, papai, meu peão tá debaixo da pedra. O pai lá, ó, filho, tira essa pedra aí, pega o peão. Aí o menininho foi lá, mas nem movia, né? Pedra enorme. Ô, papai, eu não consigo não, papai. Então o peão tá lá embaixo. Filho, você é inteligente, rapaz. Arruma uma forma de tirar o peão aí de baixo. Aí o menino pensou, ele foi lá, pegou um toco, né? Fez uma alavanca. Olha que menino inteligente. Pá, para tirar a pedra. Nem se movia. Papai, a pedra tá aqui, não se move, meu peão tá lá embaixo. Puta, filho. Pensa direito, filho. Pensa direito. Aí o menino foi lá. Ah, já sei. Foi lá, pegou um cavalo do vizinho, amarrou uma corda na pedra, no rabo do cavalo, bateu no cavalo, o cavalo patinando, mas nem fez cosquinha na pedra. O menino sentou no chão. Papai, meu peão tá lá embaixo. Filho, tira esse peão aí de baixo, rapaz. Mas, papai, não consigo, não tem jeito. Filho, você já esgotou todas as possibilidades de tirar o peão de baixo dessa pedra, filho? Eu esgotei, papai, eu não consigo. Filho, você não esgotou as possibilidades de tirar o seu peão de baixo da pedra. Mas por que, papai? Porque, filho, eu estou aqui. Você não pediu a minha ajuda. Uhum. Tinha que ter um momento parado. Senhor, não suporto mais. Minhas forças acabaram. Sabe quem está falando aqui com você? É uma pessoa que fez isso. Entendeu, Renan? Por isso que Deus é verdadeiro para mim. Porque eu fiz isso. Está ali minha mulher ali fora. Entregou as Já cartas. falei para vocês. Um dia vocês vão conhecer nós dois, vocês não conhecem ainda. A Nós temos história é uma longa. história maravilhosa. Mas nós fizemos isso. Por isso que Deus é verdadeiro. Por isso que você toca em mim, você está tocando em Deus. Ele é real. É isso.
É uma escolha, ao mesmo É tempo. isso, Você escolhe ser livre-arbítrio. fiel a si mesmo Você também, né? tem escolha. Eu Sim. pulo, eu chamo pra ele. Eu chamei por ele. Sim. Daí, Olha, você Cristian, vai... ó, só para dar uma aliviada nesse papo sério, É sério, para mas você é ficar à gostoso, né? vontade. Temos aqui baguetes, salgados. O nosso podcast chama Papo do Pendura, porque é o dia do Pendura. Você é meu colega, você sabe, de 11 de profissão, agosto. né? 11 de agosto. Já fui pra cadeia por causa disso. Então, a cada... Já fui pra cadeia? Já foi pra cadeia? Por causa do pendura. Você foi? Aqui em São Bernardo, em 1987. Ui, ele já foi preso num dia do Pendura. Fomos lá no bar. Aí desce. Sempre tem um que se ferra. Lembrando, não, foi a turma toda. Não, hoje a gente tá pendurando na chegamos na conta delegacia. do mais fácil, mas ninguém vai sair preso. Chegamos na delegacia, o delegado não sabia o que fazer. O delegado ria. E o dono lá do restaurante lá, mas tudo português, né? Não, doutor, eles foram lá comer, tomaram uísque, não sei o quê. Eles têm que pagar, doutor. Mas, doutor, tá aí a carta da faculdade do Grêmio, eles estão no 11, mas o que eu faço? Ó, vou recolher vocês ficam aí na cela, deixa o velho cansar embora e põe nós. Olha, que beleza! É, mas advogado é uma racinha. Fazia muito. Hoje é difícil, né? Não faz tanto. Hoje em dia não faz. Não, se bem que na época que eu fiz... Nossa, na época que eu fiz faculdade, eu não acredito que eu tô chegando a esse nível de falar assim. Mas na época que eu fiz, a gente fazia. Dia 11 de agosto. Tanto que os botecos, os restaurantes próximos da faculdade fechavam. Porque era batata, ia em peso a faculdade toda e deixava lá a conta pendurada. E hoje a nossa conta está pendurada na conta do Mais Fácil, que é um mercado e panificadora que tem aqui próximo, que patrocina o canal. E eles capricham, toda vez eles mandam uma delícia. Ai, Hoje delícia. ainda não veio a Catarina de costela, que eles sempre mandam. Mas eu não vou comer muito não, porque a conversa é mais gostosa do que a comida. Para ser mais gostoso que a comida, que honra. Mas deixa eu terminar aqui que você vai ver. Né? Não, pode caprichar. Que delícia. Pode caprichar, é muito bom, tudo muito bom lá. Obrigada pelo patrocínio, por apostar e por deixar a gente pendurar na conta. Só não chama a polícia, né? Porque o Paulinho já... Você já gastou seu réu primário ou não chegou a isso? Não, graças a Deus não. Não precisou. Sou totalmente... isento. Tá, eu vou agora para uma próxima pergunta. E essa é punk. Deus é o nosso todo-poderoso Criador. Ele criou todas as coisas, ele criou a linha do tempo, ele criou o livre-arbítrio, ele criou o universo, mas quem criou Deus? Essa explicação está numa coisa bem simples, está na Gênesis. Ele é o eu sou. E Deus, ele se autocriou. Deus, ele se encerra em si mesmo. Deus é único. Então, não tem explicação. Exatamente. Tal qual o limite da incondicionalidade do amor. Essas coisas se confundem. É a mesma coisa que eu falar. Qual é o fim do infinito? Essas perguntas não tem como. Responde. Deus é Mas as Deus. religiões, elas definem como isso? Não. As religiões têm essa coisa assim, para o judaísmo não, é tal coisa. Isso daí que você cai... Por que existe filosofia? A filosofia fica tentando buscar essas explicações aí. E não tem como, né? Porque a nossa cabeça é limitada. Esquece. Não tem o que como. nós temos que entender é assim. Por que Jesus falava em parábola? Tem tudo a ver com isso. Isso daqui é uma coisa tão bem engendrada, é uma coisa que... Essa coisa... Bicho, isso é tão maluco. Isso aqui, para quem não estiver assistindo o vídeo e estiver só ouvindo o podcast, é a Bíblia, tá, gente? Ele tá com a Bíblia dele aqui na mesa. Isso daqui ele tá falando da Bíblia. Tão absurdamente magnífico que as explicações... Essa daqui, por exemplo, eu ganhei de uma amiguinha, uma tiazinha minha... Uma tiazinha minha? Olha como ele define. Uma amigazinha minha que nós nos conhecemos brigando. Uma pernambucanazinha desse tamanho, nós brigávamos lá na habitação. Ela virou tão minha amiga que ela me presenteou um dia, tem mais de 15 anos, só usa essa aqui. Velhinha. Então, mas foi escrita por ser humano, não foi? O ser humano não é suscetível a erro?
O que garante que 100% disso é verdade? Não. Gente, voltando a dizer que isso não é minha crença, tá? Eu tô fazendo questionamentos que existem. Estamos falando de verdade aqui. De fatos. Uma Os céticos, coisa, eles falam vamos lá. isso. Eu vou te dar uma explicaçãozinha assim para você entender, né? Você já ouviu falar que tem pessoas que têm os dons, Sim. né? Que para mim isso é facilidade de aprender, não é bom, que é possível para todo mundo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo bem comum aqui hoje, que uma coisa que chocou todos nós. Marília Mendonça. Nossa, do nada, né? Alguém enxergava talento nela? Vocês chegavam? A menina tinha talento? Pelo amor de Deus, vai ter talento assim lá longe para compor. Aquilo se chama o quê? Inspiração. Aquilo é a menina que nasceu com um dom, ela já tem um dom. O que é dom? Nós não sabemos, vem lá de cima. É um presente. Aquilo te deu. Você recebeu aquilo de graça de alguém. Aí, mas você acha que ela fazia a qualquer hora? Não. Tem uma coisa chamada inspiração. Da onde vem, como vem. É assim. Eu sou poeta, você sabe disso. Eu sou compositor, tenho várias músicas feitas e tal. Texto. Né? É inspiração. Tem noites que eu tô lá numa madrugada, eu me preparo, eu sinto, aí eu começo a sentir um envolvimento. É assim. Então, quem fez a Bíblia foi tipo Chico Xavier recebendo mensagens de Deus. Exatamente, meu amor. É por inspiração. Isso daqui, ele chegou assim e falou assim, ó, vou pegar você para poder relatar isso. E isso não é uma coisa assim, porque... Por que ela é complexa? Por que ela é erudita? Por que precisa dos pastores? Por que precisa dos profetas? Por que os pastores estão aí? Porque você lê, a gente lê e não chega na essência, porque ela é erudita, ela é falada de uma forma complexa. Então, mas ó... Agora, eles precisam nos traduzir pela essência. E aí está o perigo. Porque ela tem muito buraquinhos... As interpretações... Eu vou dar um exemplo para você, sem querer polemizar, pode ser? Chove advogado, né? Mudando a interpretação das coisas. Isso, mas eu posso te dar um exemplo aqui. Pode polêmico terrivelmente? Vai. Você sabe onde o... Não cancelem o canal. Não, pelo contrário. Eu vou estar dando uma explicação de um buraquinho que existe, que hoje a comunidade LGBT procura se apegar nisso. Por quê? Porque existe um buraquinho mesmo aí que é um buraquinho, mas tudo que se usa pegando atalho ou buraquinho para entrar é porque está tentando se ajustar. E é aquilo que eu te falo, eu tento arrumar uma forma de me justificar, quando na verdade é aqui, ou assim ou não. Entendeu isso? Mas é uma passagem da Bíblia onde o rei Davi tinha um amor mais profundo pelo filho do rei Saul, Jonathan. E essa passagem, eles falam que ele amava Jonathan, e o amor deles era tão profundo que ele sentiu o amor dele maior do que o das mulheres. Aí, ó, o buraquinho. Aí eu te falo. Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus não era um homem? Isso tem alguma coisa a ver com sexo? Isso tem alguma coisa a ver com carnal? Não, isso tem a ver com espiritual. Com esse amor incondicional, que é o que eu te falo. Não tem nada a ver com sexo, com trans, nada. E não existia isso. Não existia homossexualidade entre Jonathan. Não existia. É porque Jonathan enxergava em Davi o rei que era melhor que o pai dele para salvar Israel. E eles foram parceiros, amigos de guerra, e pá, lutaram juntos e se amavam. Aí surge essa frase, vem o buraquinho, não. Aí eles eram... E aí? Só que, olha para você como é difícil entender e como é complexo. Tudo isso tem uma certa permissividade de Deus. Então, Exato, mas por quê? Deus não é criador?
Isso, mas por quê? Porque Deus não interfere. Sabe por quê? Porque Deus quer que você trabalhe com a questão da fé. Ele deixa essa dúvida aí. Para onde você vai? É tua escolha. E aí, olha para você ver onde a gente vai. Eu chego aí a falar agora de fé. O que é fé? O que é a fé para você? A fé é uma coisa que eu vou te dar um exemplo. Ela está bem relacionada ao amor incondicional. Vou te explicar num exemplo, sim, também uma alegoria, tá bom? 2 prédios, 30 andares lá para cima, o cara estica a corda e vai se equilibrar. Sem vara, sem nada. O cara começa lá. Aí o cara lá da outra janela fala, ó, pode vir que eu deposito toda a minha fé que você vai atravessar aí. Aí o cara tá lá atravessando, pô, mas você tem fé em mim mesmo? Tenho, eu deposito a minha fé em você, que você tem essa condição de atravessar aí. Mas, meu amigo, você acredita ou tem fé em mim? Não, eu tenho fé em você, jura? Você põe toda a tua fé em mim que eu atravesso isso aqui que eu consigo, eu tô indo. O cara tá indo. O cara tá indo. Vem, cara, você vai conseguir. A minha fé está depositada em você. E o cara tá ali. Cara, você tem fé em mim ou você só acredita em mim? Eis a distinção da fé e do crer. Quando ele atravessou, que ele conseguiu chegar, ele falou assim, então já que você tem fé em mim, e fé é ilimitada, eu vou voltar agora, mas eu quero que você vá nos meus ombros. Eu acreditei, eu não tive fé. Aquilo, fé, você vai. O cara saber que ia vir para a Terra, fazer o que fez, depois passar pelo que ia passar. Foi lá no Getsemane, falou, Senhor, passa de mim isso, não deixa isso acontecer comigo. Contudo, não seja feito o que eu quero. Faça, cara, dê exemplo de fé, de amor maior que... Fé para mim é isso que você está falando, traduz muito a minha crença. Você acreditar sem o racional, né? Sem o racional. Você viu? Está relacionado ao fim infinito, ao amor incondicional. Não tem. Sim. Isso aí é matéria de fé. Sim. Você ou crê ou não crê. E o porquê crer, ok. Acabou. Olha a polêmica que tem aí esses dias. Aí tem, não sei se vocês sabem disso, mas estão dizendo aí, não tem nenhuma prova arqueológica de que esse povo foi escravizado em Israel, foi escravizado no Egito. Primeiro, o que isso muda? Digamos que foi uma história inventada. Bela história. Foi um gênio que inventou. Para nos dar exemplo. Já está valendo. Agora, tem todo um estudo que mostra que o Egito, por ser aquela potência de país que tem, eles procuraram esconder toda essa história aí. Então, mas aí agora eu vou te falar uma experiência que eu tive lá no Egito, Paulo. Eu vou... e foi até uma pergunta que eu fiz para o egiptólogo. Bom, acho que todo mundo que segue o canal sabe que eu sou tarada no Egito. Tem tudo. Também, aproveita para comer aí que eu vou contar essa história que mexeu muito comigo. Eu sempre fui apaixonada pelo Antigo Egito. Tanto que eu tinha medo de visitar o Egito e me decepcionar. Chegar lá e ver que tudo ficou comercializável, aquela coisa meia materialista. Qual das 3 pirâmides você prefere? Que você gosta mais? Qual das 3? A de Quéops. E quando eu fui pra lá, eu fui meio que preparada pra me decepcionar. Eu falei, eu vou chegar aqui, não vai ter o Antigo Egito, não vai ter... Tudo bem, eu sabia que não ia ter faraó, múmia, gente, eu sei que não é a mesma coisa. Só que eu falei, às vezes a cultura antiga não tem mais. Dito e feito. Hoje, lá no Egito, moram árabes, muçulmanos e só. Não tem o povo egípcio mesmo.
E assim, eu conversei bastante com o egiptólogo e ele falava muitas coisas incríveis que eles faziam lá. A história de Ísis, de Osíris, de Hatshepsut, Sete. Horus, Sete, todos esses deuses, a Hathor, todos. São histórias que mexem muito. E eu perguntei para ele, né? Eu falei, caramba, se o Egito tinha um povo tão evoluído a ponto de fazer uma pirâmide, porque eu não sei se você sabe, mas até hoje não conseguem reproduzir pirâmide como tem lá no Egito. Não conseguem. O negócio é monstruoso. Eu sabia que era grande, mas quando eu cheguei, dá até tontura olhar pro topo, assim, é muito grande. E eu sou grande, hein? Pra eu achar que o negócio buscar é os grande. livros de J.J. Benítez, É. já que você tem essa paixão aí por exemplo, esse enigma das pirâmides, Sim. que você vai ver o que tem no mundo de coisa enigmática que não tem explicação nenhuma e não vai ter nunca. Não vai. E aí eu cheguei lá, eu toda apaixonada, eu falei pro egiptólogo, eu falei, caramba, mas se o povo egípcio era tão evoluído, pra onde eles foram parar? Onde eles foram parar? Por que parou, assim, as pessoas, os egípcios não acreditam mais nos santos, né? Que são esses deuses. Hoje é o santo, mas na época eram considerados os deuses, né? Osíris, Ísis e tal. Como que isso acabou da noite para o dia? Porque foi da noite para o dia que isso mudou lá no Egito. Eu falei, não tem mais nenhum egípcio assim que acredita nessa que os cristãos falam que é paganismo, mas não, é nesse politeísmo. A louca. Politeísmo. Aí ele virou para mim e falou assim, Tabata, até nós que somos egiptólogos e estudamos a fundo tudo isso, a gente se decepciona porque os santos e os deuses egípcios, na época, eram uma forma do governo manipular o que era certo e errado para a humanidade. Então ele falou assim, se chegasse o faraó e falasse assim, você não pode matar o seu amiguinho, a pessoa escolheria seguir aquilo ou não. Agora, se chegasse o faraó e falasse assim, se você matar o amiguinho, o deus Sete vai vir aqui e o deus Sete, ou Anubis, no caso, do portal, vai vir pesar teu coração e você não vai passar e não sei o quê. Aí as pessoas, elas seguiam aquela crença. Então, a religião sempre foi usada como uma forma de manipulação política. Foi o que ele falou e até o que se estuda e o que a gente vê hoje em dia. Sim. E aí eu falei, nossa, né? Mas as pessoas, elas acreditavam do nada, então foi tudo criado como manipulação? Ele é. Aí, beleza. Aí a gente foi numa ruína lá de um templo egípcio maravilhoso, que eu esqueci o nome agora. Acho que é o Templo do Horus. E estava em ruína. E tem umas partes que eles estão restaurando agora, porque os cristãos, na época que queimaram todos os templos e destruíram praticamente o Egito, eles passaram gesso por cima dos hieróglifos e fizeram as gravações cristãs dos santos, né? Querendo, assim, pregar uma religião em cima do que eles achavam que era o paganismo. E isso tudo mostrou muito claro como a falta de tolerância e a falta... É que eu tô tentando achar uma palavra que não... A hipocrisia. A hipocrisia dos radicais de impor uma coisa que acredita em cima dos outros, sendo que eles estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, o paganismo, a única coisa era que era politeísta. Tem vários deuses, tem várias punições e tal. O cristão é um Deus só, mas também tem punições, também tem certo e errado, e também tem que pregar essa palavra, certo? O que hoje garante, não hoje, o que garante que toda religião não seja feita de uma forma para manipular mesmo, para ser um formato de política? Por que as pessoas têm tanto medo dos radicais religiosos? A pergunta, você respondeu a pergunta... Você se respondeu com a própria pergunta. A questão ela é muito profunda, muito complexa, mas ela se torna ao mesmo tempo muito simples. Que é assim. Vamos lá, desde a Torre de Babel, né?
Sabe por que, Paulo, é complicado? Eu vou só fazer uma inserção. Lógico, vamos. É só que assunto você tá para falando, minha discutir. cabeça também fica fritando. Isso daí eu tô te perguntando, mas- porque assim, você é o primeiro crente, vou usar essa palavra porque Eu você não sou crê. crente, eu sou Você é- cristão. Tá, cristão. Não, crente porque crê é isso que eu quis dizer. Perfeito. Você Denominação é o pouco primeiro religioso, vamos lá, religioso, que é apegado a uma religião, que fala assim pra mim, eu acredito porque eu acredito. Eu não sei por quê. Porque é isso que eu tô querendo dizer, assim, dos radicais. Porque as pessoas, hoje em dia, elas não falam assim, eu sou espírita, ou eu sou católica, porque eu sou, que nem você tá me falando. Porque eu acredito, eu tenho um amor e acabou. Acabou aí. A fé acaba em si. As pessoas, elas tentam justificar. Eu sou espírita porque eu já vi espírito. Eu sou católica porque... porque nós somos voltados para o racionalismo, né? A racionalidade. Uhum. Quando Deus não tem racionalidade nenhuma. Deus ele se encerra em si, Deus não se explica, Deus é o eu sou. E é por isso que eu te admiro, porque ele você... Deus é o único que cria a partir do nada. E você Essa acredita por explicação, acreditar. Eu acho que as pessoas deveriam usar Mas isso, ao não invés é de só querer isso. convencer os outros, né? mas não é só isso. É porque eu primeiro mergulhei em diversos ambientes para poder buscar. Até se encontrar, né? Exatamente. Então, o que o Deus quer, na verdade? Qual é o sentido de tudo isso aqui? Ó? Um só. É muito simples de entender, não tem mais discussão. Deus fez toda essa arquitetagem, tudo isso aqui só para uma coisinha só, uma coisa bem simples. Para você falar, eu reconheço que o Senhor é o dono de todas as coisas. Todo mundo errou aqui dentro, aí o Senhor mandou um menininho teu para provar que isso tudo tinha jeito, através do sangue dele, do sacrifício dele. Se eu crer nisso, e essa é a minha fé, essa é a verdade que me norteia. E aí, religião, quem criou foi ser humano. Esquece. Uma igreja maravilhosa. Quer conhecer? Quer conhecer, Reno? Uma igreja maravilhosa? É conversar com Deus antes de dormir? Está dentro de você. Eu É acredito o que eu estou nisso lá também. dentro da minha segunda-feira e tudo mais. Aí, eu congregar, ir no local, 4 paredes, placa, nome, pessoa e tudo mais tal, eu vou... Porque ele fala aqui, né? Tem que ter uma igreja, você tem que se reunir. Porque nós somos seres que foram feitos para a coletividade. Fraternais, né? E aí, aquele pastor que está lá, ele tem a obrigação, porque ele é ungido, e alguns são profetas, para poder vir e falar aqui, ó, tudo isso que o Paulo está falando aí, que o Paulo não é pastor, não é nada, eu só sou um curioso que ama a Deus. Ele tem a obrigação de ir lá esclarecer para nós, falar assim, ó, isso aqui é tão complicado. Conta pra todo mundo o que você me contou quando quê? você chegou aqui. O que, por exemplo? Sobre a sua missão. Ah, Segunda-feira. então, eu tenho lá o meu momento. Isso é maravilhoso. Que aí é onde eu falo para você da realidade do Deus real. Né? Eu estava no meu momento de consagração, que é a coisa mais maravilhosa que eu tenho feito na minha vida. Que é o momento que você conversa com Deus, né? É. Uhum. E ali eu estava, e eu tenho... Hoje eu estou trabalhando muito isso comigo, porque é difícil seguir Deus. Uhum. Você tem que seguir Ele toda hora, todo instante. Aquele momento que passa a mulherzinha na rua lá, que vem te pedir um favor, se Deus der uma piscadinha, você não está sendo Deus. Você tá falando isso só porque sua esposa tá aqui fora. O quê? Eu falo na frente e ela sabe. É pra ela ouvir. Eu trabalho com uma moça lá, uma meia mais jovem Esse que aqui eu. é esperto, ô bichinho Ó, esperto. eu vou dar um exemplo para vocês. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, ela tá ali ouvindo. Teve um dia que essa moça chegou, sentou, ela senta numa mesa lá, eu sento aqui numa mesa aqui. A mesa dela estava aberta, a mesa assim, né? E ela foi lá com a sainha aqui. E aí? Aí eu tô aqui, olho, falei assim, uai, tô vendo a calcinha dela. Falei, Su, ó. Su, ó. Ah, não. Fecha as mas pernas aí. eu tô de shorts. Falei, filha, eu sei que você não... Mas não é legal para você.
Se vem sentar aqui alguém na minha mesa, tal, o cara vai ficar aí te babando, tal, não é bacana pra você. Ai, é mesmo, você me desculpa. Não tem que pedir desculpa pra mim, não tem erro nenhum comigo. Só que eu sou assim mesmo. Só que eu sou uma pessoa... Isso, Deus, ele tá no detalhe. Deus é um cara detalhista. Sabe qual é o que mais me incomodou na minha vida? E minha mulher tá ali fora, ela sabe disso. E nós dois, nós nos encontramos hoje. Nós nos amamos verdadeiramente hoje. Mas isso é lição para vocês dois, vão começar a vida, viu? Vocês ainda não estão nas raias de prova. O nosso celebrante comendo o nosso Mas nós nos amamos mesmo, sabe por quê? Porque o nosso amor está acima de tudo. Acima de sexo, acima de valores, acima de dinheiro. Se tá bom, tá bom. Nós nos unimos, sabe como? Na dor. Nós nos unimos na dor. Nós nos unimos contra a inveja. Nós nos unimos quando perdemos a nossa filha. Nós nos unimos quando tentaram nos destruir de todas as formas. E isso aí eu não vou falar além daí, porque um dia vai estar no meu testemunho. Vocês vão entender, vocês vão achar um absurdo. Estamos aqui os dois, falando de Deus, do Deus real, do Deus que existe. Não é teórico, não. E aí, quando eu estava lá na minha segunda-feira, eu falei, Senhor, como eu quero falar de Ti. Como eu gosto de falar de Ti. Me dá a oportunidade de falar de Ti. Aí quem me liga? Eu Chamei minha mulher na hora. Falei, olha aqui, eu tô aqui pedindo para Deus. Aí ela me Aí liga a noiva louca. falando. Você não quer vir aqui no podcast pra gente falar de teologia? Eu falei assim, mas como assim? Deus é maravilhoso. Eu acabei... Ai, tá vendo? Eu lindo. também tenho uma ligação com Deus. Ele me mandou na Todos sua nós vida. temos. Não faz assim, deixa eu me sentir importante. Todo mundo tem. Lembra da história que eu acabei de contar? Não, mas aqui deixa eu me sentir importante pelo menos um pouquinho. Você lembra da história que eu acabei de contar do menininho do peão? É aquilo, ele tá lá, ele não dorme, sabia que Deus não dorme? Enquanto você dorme, você precisa dormir, Deus tá ali te olhando. Ô, Paulo, por falar em testemunho, em história, me veio uma coisa na cabeça que eu não sei nem se eu poderia estar falando. Você fez a biografia de alguém, né? Fiz várias Quer biografias. comentar? Não, de alguém muito importante. Do Roberto? Quer comentar? Ah, nossa, eu falo de qualquer coisa. Quer entrar e vamos lá. Porque vai que ele ouve, vai que isso chega Pois nele. é, Vai lá, gente, menina. coloca aí, hashtag Betão autoriza o Paulo. Betão autoriza o Paulo é a campanha Ó, vamos pro fazer- Roberto Carlos autorizar Não, vamos a biografia vamos dele. combinar uma coisa? Ah. Vamos fazer um outro pod aqui, outro dia, só para falar da biografia do Roberto. Nossa, vamos fazer fofoca da vida do Roberto Carlos. Vamos. Olha, eu me, o próximo- eu me próximo. coloco aqui à disposição. Nossa, vai 20. virar a coluna do Léo Dias aqui. Sabe, olha, eu tenho 59 anos. Sabe quando eu ouvi a voz desse homem a primeira vez? Sabe quando? É que ele é que nem a Rainha Em Elizabeth, né? Tem 10 mil anos. 1968. Ai, o ano que meu pai nasceu. Eu tinha 6 anos de idade, eu conto na biografia lá. Eu estava sentado numa escadinha que dava para o fundo do meu quintal, uma casa pobre e tal, né? Aqueles quintal de terra que tinha uns gramadinhos, minha mãe quarando roupa. Sabe o que é quarar roupa? Quarar roupa é pôr uma roupa numa aguinha, põe uma pedrinha azul chamada anil, né? Ah, eu uso anil Que é em casa. que elas mergulhavam ali, ela ficava azuladinha e punha nas gramadinhas para o sol ficar azuladinho, bonitinho. Eu vendo a minha mãe fazer aquilo, eu tô sentadinho ali na escadinha, aqui na cozinha, um guarda-louça, tinha um botijão de gás. Eu falo no meu livro que era cadeira, que eu falei, não vou pôr botijão de gás, que é muito pobre, né? Mas é botijão de gás. O meu irmão mais velho, Estevão, que ele tem 5 anos mais que eu, ele era um pouco mais velho e já curtia música. Eu tinha 6 anos, 7 anos. Aí ele mudando aquele rádio velho, né? Que fazia... Aí quando ele encontrou uma voz cantando lá, eu escuto assim... Quizás se finirá e nosso sonho lá me amando prenderá. Aí apaixonou. Canzone per te. Aí ele pula do botijão e fala, Roberto Carlos, Roberto, foi a primeira vez que eu ouvi o nome desse cara. Meu irmão falando assim atrás com uma prima. Nossa, olha como ele lembra das coisas. É. Por sinal, até falar, é interessante falar pro pessoal, qual que é o nome do... Ele tem uma particularidade...
Eu tenho de memorizar as coisas. Uma dislexia espacial. Que é muito um interessante probleminha que eu também tenho há a muito gente tempo. abordar isso outro momento. Isso, vamos falar sobre isso aí também. Mas só para você ver. E aí eu tenho, graças a Deus, isso ao meu favor com memorização. E a biografia que ele montou do Roberto Carlos nem é focada só no Roberto Carlos. Eu já espiei. É só linda. para quem é do camarote. É um trabalho maravilhoso. Por quê? É todo mundo que viveu em torno dele, né? Exato. E aí isso a é muito importante, complexidade. porque o famoso, a pessoa de sucesso, ela não é feliz. Agora, não deixa eu chega te lá falar uma sozinha. coisa que eu corrigi na minha vida. Por causa daqui, ó. Olha trazendo Deus pro centro. Para mim, Roberto não é rei, coisíssima nenhuma, que para mim só quem tem a coroa é Jesus Cristo. Mas Ele é o ele príncipe. também não é meu ídolo, Ele não é porque ídolo para mim é idolatria. Só que o maior artista, maior cantor, e como ser humano, maravilhoso, porque cantou Jesus maravilhosamente bem, tá lá na obra dele, contando. É um baita de um sujeito, é um baita de um cara. Não, vamos conseguir. O um Betão, artista... hashtag Betão autoriza o Paulo. Cê é Falei louco. isso, né? Cê é Betão. louco. Vamos autorizar. De 1968 para cá, eu sempre ouvi Roberto Carlos. Eu sempre fui assim, eu sempre tive um cantor que eu adoro e tudo mais. Teve a fase lá do Guilherme Arantes, teve a fase do Fábio Júnior, vários, né? Moacir Franco lá, pequenininho e tal. Mas é sempre Roberto E. Não tem um dia. Tem nos Facebook, você sabe que tem vários clubes, né? Tem mais de 30 fã-clube de grupo. Eu tô em todos. Eu sei, minhas avós são Eu recebo fascinadas. todas as mensagens. Eu conheci minha mulher e nós somos dois. Eu já fiquei sem salário no mês por causa desse cara. O que você aprontou? Eu comprei ingresso com o meu salário, que o meu salário pagava o ingresso para ir no Municipal, no camarote. Eu paguei o meu salário e fiquei sem salário do mês para assistir um show do Roberto Carlos no Teatro Municipal Teve de que São assistir Paulo. na E primeira eu fileira. do lado da Iris Abravanel. E minha mulher tá aí fora, ela prova isso. Nós do lado da Iris Abravanel parecendo dois pobretões sem salário do mês, que tem 30 anos, foi na época do Deixou show. de comer, mas viu o Roberto Carlos. É isso aí. Foi um show maravilhoso, que ele cantou inclusive com o Chico Buarque. Mas tem histórias absurdamente lindas desse cantor que eu estou resgatando na minha obra, porque não tem nada a ver lá com as obras que foram proibidas recentemente. Tudo Não, mais, gente, tal. detalhe, ele não quer ganhar nada pela Por obra. quê? Sabe por quê? Porque quem é fã, realmente admira o cara tal, não quer se prevalecer do cara. Não quer ganhar em cima dele, Não né? quer ganhar em cima dele, que é o que aconteceu com todo mundo. Polemizaram, o Roberto foi lá para o tribunal, inviabilizou a obra. Tal. Quando o Roberto Carlos deu só uma explicação que ele está certíssimo. Ele falou assim, eu estou vivo, estou aqui, por que não veio falar comigo, pedir para mim? Aí, Aí ó, lança Betão, primeiro. tamo pedindo, hein? Tamo pedindo aqui, hein? Pois é, mas se ele falar não vou editar nunca. Sim. Por quê? Porque eu sou fã, eu respeito ele. Com certeza. Agora, a editora e todo mundo fala, o dia que ele partir e tudo mais, tal, a obra está aí, pode ser lançada tranquilamente, porque acabou o ciclo e eu posso lançar. Você entendeu? Então tá a obra aí, eu vou trazê-la, vou mostrar para ver. Mas agora tem coisas hilárias que ninguém nem tem ideia. Ai, muito legal. Nós vamos Que marcar não um tá podcast aí. só pra falar do Roberto Carlos. É isso aí. Quem sabe a gente não marca um podcast com o Roberto Carlos? Oh, Já pensou? Eu, você e o Roberto Carlos. E o Betão aqui? Tadinho. Eu, o Só Paulão que e o Betão. sabe quando ele nasceu ou não? Não. Ele é do dia 19 de abril de 1941. Ele fez 81 anos agora. Ixi, então eu tenho que Então, correr. se demorar muito, ele tem 90, ele vai chegar aqui só Paulo, igual vamos aqui, já ó. Tem um aqui. providenciar, Paulo. Se não tomar cuidado, tem um aqui que eu vi que tá bem ruinzinho, ó. Esse aqui, ó. Ele vai chegar aqui bem. Não fala assim. Capenguinha. Tem uma múmia. Então, isso. Ele vai chegar aqui. Não. E aí, o que eu tenho que aguentar de sarro, né? De nego falando, porque vocês sabem que ele. Aqui, ó. Ó o Roberto Carlos chegando Olha lá. no podcast. Olha ó. lá, ó. Não, Roberto Carlos, E é eu pra sou. mim, Não, sim. meus filhos brincam comigo, falam, pai, já estão descongelando ele pro final do ano. Né? Tem um amigo que sabe desse meu lado fã do Roberto, né? E vocês sabem da história que ele teve um problema com a perna, né? Num acidente, que ele tem uma perna mecânica, né? Sim. E aí eu ficava um colega meu, ô Paulão, já vai no show lá do Deixa Que Eu Chuto?
Eu fico louco, mano. Eu fico horrorizado, bicho. Só que aí eu levo na boa, mas eu falo, meu amigo, mas o deixa que eu chuto é o brasileiro único Sim. que Não, está por lá falar em composição... nos recordes mundial com mais de 140 não, o recorde mundial milhões. hoje em dia tem a Anitta. Olha ele ficando Não. Eu vou falar pra vocês duas coisas que vocês não sabem. Tá lá na minha obra, tá? Sabe, depois de Roberto Carlos, quem são os dois que chegaram perto dele, mas porque a linha do recorde mundial tá a partir dos 100 milhões. Uhum. Só tem dois que chegaram, mas nem perto aqui em cima. Um com 30 e outro com 20. Sabe quem é o segundo colocado? Adivinha? Rita Lee. 30 milhões. Nossa! E sabe o terceiro do mundo de vendagem de discos. Então, só que o duro é que hoje em dia não vende mais... Não Rita precisa Lee, cortar, Rita você Lee passando foi uma... vergonha. Não, ele tá de sacanagem. Tá te zoando, Paulo. E aí, eu tô nem aí com ele. É muito amor. Aí... Não, mas isso assim... E como sabe que depois faz o hoje em dia terceiro? que não vende quase CD pra controlar isso? Não, hoje é tudo nas Aí já parou esses plataformas, rankings, né? Sabe como é que o Roberto Carlos... Sabe por que chamaram ele de rei tal? A explicação é que deram num programa lá, o Chacrinha que falou isso e a Hebe. Mas por que ele é considerado rei? Porque quando você... Até então, você tinha as chamadas revistas da época, era tudo regulada pela Cashbox americana, que fazia aquelas paradas de sucesso, que divulgavam e tudo mais tal, né? Então, no mundo, naquela época, quem conseguiu fazer isso, que foi imbatível, foram os Beatles. Ou seja, Aí, Paulo. para você ter uma música, Paulinho, Ele gosta. na parada, em primeiro lugar na parada, uma música era um sonho inatingível. Quando você chegava num primeiro sucesso, os Beatles tinham o primeiro, o segundo, o terceiro, eles disputavam com eles mesmos. Ah, então a gente já sabe quem foram os profetas dessa geração. Tô brincando. E no Brasil, o único que fez isso chama-se Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele disputava o primeiro, o segundo, o terceiro com ele. Depois vem o quarto. Então, você ligava numa rádio, estava tocando uma música dele. Se ligava na outra, estava tocando a outra. Então, no mesmo disco, ele tinha 4, 5 músicas. É que nem aquela coisa. A gente Nunca teve isso aqui. A gente teve que encarar a realidade de um domingo sem Domingão do Faustão e vão ter que encarar a realidade de um dia ter uma música de final, de um show de virada de ano sem o Roberto Carlos, né? Lógico. De Natal. Como o Silvio Santos, né? O Silvio Santos também. Aquela já sumiu um pouco, voltou agora, mas estamos vendo aí que ele tá já se arrastando e tal, mas é uma figura emblemática. Pô, que quem não conhece... Nossa, com certeza. E uma merece, admiração, né? merece total respeito. Agora, tira um sarro... Meu amigo, vai conhecer a obra, a poesia desses caras. Eu vou lhe falar uma que eu sou poeta e a gente fica meio que assim, sabe, Paulinho? Pelo amor de Deus, eu queria ter escrito isso, gente. Se você pegar a poesia de uma música chamada O Portão... Ai, já sei. Faz agora uma poesia pra mim. Ele fala assim, ó. Não, inventa uma pra mim, não a dele. Não, só faço aqui, ó. Inspirado. Ah, não. Então, não, mas eu não sou repentista, sou poeta. Pô, é diferente. ia ganhar uma poesia aqui. Eu sou poeta, não sou repentista. Repentista são os nordestinos lá, como o Patativa da Saré, que fazia poesia. O Patativa da Saré deu entrevista pro Jô, falando poesia o tempo inteiro. O Jô perguntava para ele, o Patativa dava resposta em rima. Você assistiu isso? Era louco, mas eu não sou repentista. Eu sou um poeta inspirado e começo a escrever. Mas para chegar, olha isso. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou, acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Aí vai. E são coisas simples, né? Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei.
meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Gente. É muito bonito. Ó. Momento aqui. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que transcende. E isso eu dou um exemplo. Aí vai pegar a música O Progresso, de 1976, do disco de 1976. Você já ouviu essa música, chamada O Progresso? Eu, com o nome de música, eu sou péssima. Vai ouvir essa música, então. A obra desse cara é absurda. O Reno, que eu sei que gosta, né, por causa do avô, é absurdamente rica. Ninguém tem ideia disso. Então, é o que eu falo para você. Quando a gente tiver aqui para falar tal, olha... Vamos falar do Roberto Carlos. Vocês vão ver. Né? E por quê? Né? Porque nós viemos aqui falar de Deus, mas Sim. esse menino é de Deus. E em um outro momento também eu quero fazer um momento fofoca e risadas de casamento, porque você como celebrante já deve ter visto muita coisa, né? Nossa, sabe um vídeo que bombou nas redes sociais? Foi no TikTok, não foi? Que eu falei sobre aquele Muita momento coisa que legal. se alguém tem algo contra, se manifeste agora ou cale-se para sempre. Sim. O time de futebol, nossa. Mas isso aí é tudo... Já não tem mais isso hoje. Então, mas eu expliquei o porquê que isso era obrigatório falar, Sim. porque o casamento tem que ser público, Sim, né? Portas abertas. tem Já cunhado. aconteceu de interromperem uma celebração que você estava fazendo? Não. Não interromperam. Não. E Interromper, de um dos dois noivos e dar pra trás, assim, não querer mais? Também não. Sempre tem a primeira vez. Reno, você não é Também louco. não. Comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com amigos meus, que eu já soube, já vi em igreja, a noiva chegar pro noivo, ó, desculpe, mas não é você, a cara da minha fui embora. Deus já, que me livre. já, Nossa, eu mato o Reno. Isso já aconteceu. Pode ficar público Já. isso. Agora, por exemplo, já aconteceu. Vou dar um exemplo só, aí depois nós vamos fazer um dia só para contar aqui. Tá. Teve um casamento marcado para 19 horas. E a gente tem um tempo, eu tenho um limite para ficar lá. O próprio cerimonialista, né? 2, 3 horas no limite e tal. Aí estamos lá, eu chego cedo, sempre arrumo tudo mais tal. 7 horas, 7h30, 8 horas, atraso normal, a noiva está chegando. 9 horas, 9h30, 10 horas, era buffet, todo mundo morrendo de fome. Imagino. 11 horas da noite. Aí começa aquele furdunço. aquele furdunço. O que aconteceu? Ninguém sabendo. Aí eu e minha esposa estamos juntos, aí falamos o seguinte. Imagina eles chegarem 11 horas da noite, eu lá, mais 1 hora de casamento, povo goelando de fome. Essa noiva me chega, e a minha mulher é hair, né, cabeleireira, ela sempre está comigo nos casamentos. Quando a noiva entrou, que chegou, chegaram, vamos lá. O cabelo dela estava desarmado, então noiva sempre é para cima, né? Desarmado, a minha mulher já foi cabelo. Alguém desarmou ela, alguém deu um problema, tudo mais. Tentaram acertar, não conseguiram. Vixe, ela foi descabelada toda mesmo. Toda vermelha. Ela chegou toda... O que eu fiz? Mas o que aconteceu? Ela chegou vermelha por quê? De chorar? Tava chorando, porque eu acho que não acertou o cabelo dela tava fora do padrão de noiva. Chegou descabelada. Resumo da ópera. O que nós fazemos nessa hora? É transformar o limão em limonada. Eu falei para todo mundo. Enfim, vocês venceram tudo. Até o que tentaram impedir agora que vocês estivessem aqui. Vocês estão consagrados. Tragam as alianças. Vamos abençoar. Aí durou 5 minutos a cerimônia. 1 minuto. Vocês estão abençoados. Vocês venceram. Vocês estão aqui. Quem aqui está contra esse casamento? Vamos comemorar porque eles venceram. Parabéns. Deus abençoe você. Não, acabou, filho. Todo mundo... Aí só vinha gente em mim lá, olha, parabéns. É isso aí mesmo. Tem que olhar pro lado positivo. Todo mundo tá vendo. Aconteceu algum incidente. Você está sofrendo? Porque ama ele também. Vocês venceram. Parabéns. Vocês lutaram. Chegaram até aqui. E bababá, acabou. Não tem mais sentido ficar lá com... a cerimônia acabou. O negócio aí era levar pro
Mas sabe? você nunca passou por uma situação bizarra? Bizarra teve uma, digo bizarra, mas foi muito ruim. Foi bizarro isso. Que foi uma noiva e falou assim, ó, o senhor faz a cerimônia assim, mas não fala nada de Deus, não faz oração nenhuma, não, porque nós não gostamos nada disso. Pô, como é que você faz um casamento sem... É uma união perante a Deus sem Deus. Você entendendo? Aí é uma coisa bizarra. É o convite de Deus porque estava no correio também, não chegou. Eu confesso a você, me arrependi de ter feito. Eu não me arrependo de fazer nada na minha vida, mas aquilo arrependi. Eu falei, pô, não tem sentido para mim, porque é você selar com a bênção maior para você ser feliz, buscar, vocês vão ter filhos. Filhos. Pô, a tua ideia de falar aquilo que nós estamos fazendo... Ah, tá. Eu achei que você já ia dar um spoiler. Não, É um absurdo de genial. Então, depois disso daqui... Vai então, viralizar a minha cerimônia depois. Não, porque não é a cerimônia em si, a obra. A obra. Não, o marido, eu acho que na obra nós temos que dar uma fritada Não, lá. é o que vai acontecer. Não, é um detalhe da cerimônia que vai vazar depois, que é muito legal, Que né? vai ser maravilhoso. Vai. Mas a ideia, a nível literário, é uma baita ideia. É. Sem ter já falar com ele, que é isso? E aí, nós não falamos aqui de gerar filho, gente. Sim. Que coisa maluca. Para. Não vou Isso nem que é o entrar nisso amor. aqui agora. porque aí- Não, a gente já Acabei deu de tempo. ter meu netinho, né? Acabou, né? Paulo tá 5 minutos assim, ó. Tá, calma, que tá tão legal o papo. Não, aqui... Do quê? Das coisas que eu anotei? Não, o do casamento a gente pincelou algumas coisas que ocorreram já. É. O da memória é a respeito da síndrome que ele tem, que é muito interessante abordar. Até num outro momento, porque a gente vai falar de autismo, e aí é uma coisa que merece um episódio completamente... Que é uma coisa que eu gosto muito de falar, Paulinho, porque é isso é uma deficiência, até mas eu sempre usei... mas eu Você sempre... tem, só que o contrário. mas eu sempre usei a meu favor. A minha mulher é prova disso. Sabe? Que aconteciam coisas bizarras na minha vida. Eu dou um exemplo, vou dar um exemplo aqui. São várias. Então eu olho e não vejo. É complicadíssimo isso, porque você está lá. Então, por exemplo, meu filho, eu estava lá no meu apartamento, morando 16 anos no meu apartamento. Toda noite meu filho jogava na quadra. Aí toda noite eu assistindo ele jogar na quadra. Depois de 16 anos eu pego, aí 16 anos depois eu vi que tinha uma rede cobrindo a quadra. Aí eu falo, nossa, gente, que legal, cobriram a quadra. Aí meu filho, minha filha, tudo dão risada. Pai, faz 16 anos. Ai, gente, meu pai é assim, meu pai troca meu nome até hoje. Você tá entendendo? Meu pai troca meu nome. Você vê como é que é isso? Esse é o problema, você não vê. Você não tá vendo. Paulo, você vai ver meu pai errar meu nome até na cerimônia. É um problema por causa desse lado muito interno. Mas... É porque você é muito inteligente, não é? As pessoas, elas ligam. É sim. Você absorve mas é muito. Tá, né? Porque você fica tanto tempo ali que você... em vez de você ficar sofrendo e tudo mais, você começa a usar isso a seu favor, memorizando coisas tipo time de futebol... os artistas, eu adoro isso. Quer ver? Vamos botar a prova. Temos 2 Paulos aqui santistas, né? O Digníssimo e o meu Digníssimo 2. Puta, e santista. Puta, eu queria até mudar a palestra de hoje e falar só com o Paulinho. Você tá louco? Olha, ele já tá me dispensando do podcast. Ai, brincadeira. Então aproveita, escolhe um time... Museu dos Santos? Não, iam falar só do Santos. Ele tá de sacanagem. Lógico que tá. O Santos que você sabe de cor? Do quê? A seleção? Ou a seleção brasileira? Não Não seleção do Não, Santos. ela quer fazer uma eu brincadeira falei, o time de do memorização. Santos ou a seleção? É que eu contei pra ela, é assim, ó. Lógico, Santos teve vários times Não, que eu maravilhosos. ia pedir pra ele escolher um ano do time pra você lembrar. Você falou lá. De qual time? Da seleção? Não, então, tem uma coisa que é muito legal de falar. Por exemplo, que é o que eu quero, Paulinho, que são mais jovens aí. Que eu também sou, mas eu também não sou desse tempo. E é que eu quero dar esse exemplo, que eu falo sempre que é uma judiação
com as nossas figuras. É uma tristeza saber que um dia vão esquecer Ayrton Senna. Vocês viveram será Ayrton que vai Senna? esquecer? Sim. Daqui 100 anos, quem foi Senna? É assim, vai ficar o Senna. Pelé vão esquecer um dia. Pelé vão esquecer um dia. Gente, Pelé pegou a Xuxa. Pelé vão esquecer um dia. Mas vocês Foi estão o grande entendendo? feito da vida E dele. aí, isso que me dói, Paulinho, porque é assim. É assim. Nós, no Brasil, não sabemos preservar os seus grandes valores. Isso é uma tristeza que Os me nossos incomoda jogadores muito. vão tudo pra fora. É isso. Hoje e é o que aconteceu. Né? O Pelé só enricou depois que saiu do Santos. Foi pro Cosmos, não sabemos disso. Neymar também, né? Aí eu te falo, o Brasil é pentacampeão do mundo. Nós tivemos no futebol uma tragédia em 1950. O 7-1 não foi tragédia. O 7-1 agora, contra a Alemanha, não foi tragédia, foi uma humilhação. Foi humilhante. É uma coisa. Tragédia foi em 1950. 1950, a Copa foi no Brasil, tal qual. O Brasil era o melhor time do mundo, ganhou todos os seus jogos maravilhosamente bem. Foi para a final com um time que estava meia boca, que era o Uruguai. Na época a regra era diferente, que o Brasil já tinha pontos, então ele com um empate era campeão do mundo. O Brasil estava ganhando de 1-0. Todo mundo já fazendo festa foi campeão, em 10 minutos perdemos a Copa. O goleiro Barbosa do Brasil foi crucificado a vida inteira por um gol que ele não teve culpa. Tomamos gol pela esquerda, pela direita, um gol de Didia, faltando 10 minutos, aí o desespero. Teve gente que saiu do Maracanã, 200 mil pessoas do Maracanã. Teve gente que saiu dali e foi pro cemitério. Morreu, infartou no estádio. Aquilo foi uma tragédia. É tipo o jogo do Corinthians. Sabe quem estava ouvindo isso numa rádio? Um molequinho assim pequenininho, e um pai ouvindo um rádio lá, chorando, ele vendo um pai chorar. Papai, por que o senhor está chorando? Essa sou eu no jogo do Corinthians. Sabe quem era, não? 45 do segundo tempo. Edson Arantes do Nascimento. Ele falou, papai, um dia eu vou ganhar a Copa pro senhor. Aí, em 1958, eu falo para vocês, os heróis nossos de 70, lógico, pô, puta time, maravilhoso. 94, outro time maravilhoso. 82, perdemos, uma seleção maravilhosa. 2002 também, pô, os RRR, pô, maravilhoso. Agora, os heróis foram quem engoliu tudo aquilo de 50, chegou lá na Suécia e ganhou o primeiro. Para desbravar tudo, falando, não, o Brasil não é mais o vira-lata, lá como dizia o Nelson Rodrigues, né? O síndrome de vira-lata. Não, o Brasil foi lá. Esses foram os grandes heróis. Eu pergunto, quem foram? Ninguém lembra. Fala para mim, quem foi o time? Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Ederaldo Luiz Bellini, Mauro Ramos de Oliveira e Orlando Peçanha. Ninguém nem ouve falar de Orlando Peçanha. E Tabs Guimarães. Aí tinha um cara aqui na frente que não jogava nada, chamado Didi Folha Seca. Aí o Zito Folha aqui... Seca? Didi Folha Seca, porque ele tinha um chute, uma bola que ele dava de bico, a bola ia... Tum! Era ele chamava Didi Folha Seca. Aí você tinha um pretinho aqui, 17 anos, nem joga nada. Tinha um cara todo torto na direita, que ele era assim, ó. A configuração dele, do corpo dele era assim, ó. O corpo dele, a perna essa sou dele. eu, escoliose. Isso. Chamava-se Garrincha. Esse cara era todo torto. Quando o nego ele fazia assim, o nego já ia pro lado dele e já estava pro outro lado. Ele dava o mesmo drible 10 vezes, o cara caía 10 vezes pro mesmo lado. Aí tinha um cara que era um desbravador na frente chamado Vavá. E o que era menos craque de todo, mas era de uma vibração chamada Zagallo na ponta. Esses são os heróis. É isso.
Então não tem nada de... É amor, é respeitar. Esses foram os heróis. Óbvio que 70, Félix, Brito, Piado, Carlos Roberto, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jair, tudo São Rivelino. Maravilhoso. 80, vai embora mais. Preservar, né, gente? Então é isso. Trabalho de memorização, amor, paixão, tem a ver com Não, mas um pra trabalho você que eu vou te ensinar depois que chama-se mnemonia. Não, Tá? não ensina não. Ela já lembra de coisa do começo do namoro. Vamos falar sobre Não, mnemonia. você que tem uma memória... Não, Nós vamos falar sobre mnemonia. você que tem memória seletiva, só lembra o que te Ela interessa. é fotográfica também, não ensina não. Deixa assim. Olha, eu sei que nós estamos encerrando e tudo mais tal, mas eu queria dizer para vocês assim. Vocês viram que gostoso. Para mim poder vir aqui fazer essa debate, essa Paulo, a gente coisa. passou Que por delícia. Deus, Jesus, criação do universo, Egito. Depois a gente pulou para a celebração de casamento. Você falou que você celebrou o casamento em 1 minuto. Aí depois a gente ainda falou do time, do futebol Roberto brasileiro. Carlos. É assim, é E gostoso, tudo é muito bom. tudo tem a ver com amor. Sim. Tudo tem a ver com O que sentimento. você... né? o Roberto Carlos, pulei o Roberto Carlos. Ô, Betão, desculpa aí. Robertão, que para Betão. mim fala de amor. Não, eu chamo ele de Betão porque a gente é o íntimo. primeiro que fala de melhor de amor aqui não tem igual, né? Então, E eu vou, agora, assim, depois que a gente girou em tantos assuntos, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei. Ele é a primeira pessoa que eu vou fazer a pergunta sem saber o que vai responder. Como que você é conhecido por aí? Qual é seu apelido? meu apelido, na verdade, é assim. Não pra Fátima, pros outros, tá? O da pra Fátima você pode guardar. Não, me chamam. Não. Tchutchuquinho. Muitos me chamam Chuchu. de Paulinho. Paulinho. Se existisse a lei Paulinho, falaria do quê? A Lei Paulinho? A Lei Paulinho falaria do amor incondicional que resolveria todas as situações do mundo. Acabaria com toda essa guerra aí ideológica. Então, mas na esquerda, prática, como que direita. seria essa lei? Ela preveria o quê? Teria Essa pena? Não lei teria, diria né? assim, gente. Ele fala aqui que se todo mundo amar todo mundo, acabou todos os problemas. Então, a lei do Paulinho vai ser a Tô lei do errado? amor. Não. Não, não tô brincando, é uma utopia? Sim. Hoje é. Sim, Mas as pessoas não levam. se todos entendessem que a missão de Jesus foi dizer assim, gente, vamos pulverizar o amor que acaba com todos os problemas. Sim. Mas como transformar isso em guerra. lei? É isso que eu tô te falando. Porque o amor tem uma questão cultural também. Tem a ver. Tem uma questão cultural, porque assim, tem lugares que a demonstração de amor de um jeito não é aceitável, como é em outros, e assim vai. E aí, aqui no Brasil, a sua lei do amor... Mas é que eu volto a dizer, isso daí está na essência de tudo isso daí. Ele criou tudo isso daí, tem todo esse permissível para só tentar fazer uma coisa, buscar a ele, tá? Sim. Encontrar com ele. Ponto. Deixa eu ver Essa é a explicação de tudo. Calma que a gente, E quem se sabe, faz ao todo vivo. mundo conseguisse resolver isso com amor, passividade, tolerância, acabava todos os problemas, não tinha problema. Sabe, quem é milionário, para que tanto dinheiro? Ah, eu queria muito Cadê dinheiro. isso? Tá pra bom. que tanto dinheiro? Dá um pouco pra Tati. Eu sei, meu amor, mas eu digo assim para você. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, você Ah, me responde conforto rapidinho? e sossego. Não. Posso falar? Não, Pode, tudo vai, que faz. todo mundo. A Bíblia não proíbe prosperidade, ter dinheiro. Sim. Não. Proíbe você ser escravo. Mamon é o demônio disso aí. Que um dia eu explico. Tá. Mas Elvis Presley. Gostou dele? Sim, mas eu não sei nada Não, dele. tá bom. Sim. Eu só falo. Reconhece ele como Ok. ídolo. É um puta, né? John Lennon, Beatles. Aham. Michael. Certo? Vamos lá. Frank Sinatra. No Brasil, vamos pegar no Brasil aí. Rita Cadillac. Não, vamos pegar eu quero na minha assim, linkar para você entender um grande ícone, vai, Ayrton Senna. Tá. Pronto, Senna, um ídolo da. Aí eu faço uma pergunta tal. Esses caras tiveram muito dinheiro? Todos eles? Michael teve dinheiro? John Lennon tinha dinheiro? Elvis teve dinheiro? Esses caras tinham dinheiro, bicho, pra jogar.
limpar com nota de 100. Esses caras tinham dinheiro Os demais. jogadores de futebol Aí mesmo eu têm falo, muito dinheiro. todos eles igualzinho, acabaram numa urna, colhidinho ali, durinho. Não, mas durante a vida conseguiram. Escute, levaram nada. O problema é que a gente não pode achar que a vida... É só isso. Tá entendeu? Eu concordo. Só que muitos... Mas que ajuda. Mas não é proibido pela lei aqui você ter boa Não. vida, você ter bom carro. Não tem nada a ver com Não é nem isso. isso. É tipo, eu ter Tem condição nada a ver. de pagar tem uma saúde, um médico mas, bom. mas tem a ver com uma coisa assim. Eu vou dar um exemplo para você. Né? Não tem aquelas pessoas que... eu não sei se o Reno, que ela falou, gosta. Eu vou dar um exemplo, mas cada um vê se da sua carapuça. Tem aqueles caras que o carro do cara, o cara não só dirige, não usa o carro para andar, para dar reto. Pra mim, passa pra desfilar. não só para desfilar. Ele pega o domingo e vai lá, e pá, e tá limpando o carro. Né? Aí, o eu nosso gosto de amigo carro. aqui, ele só fala assim, cara, eu só queria 5 minutos com você verdadeiramente. Se parasse 10 minutinhos, tá bom? Fala comigo 10 minutinhos, olha pra mim, tudo mais. Aí o cara vai lá e perfuma o carro e limpa as rodas. Aí quando não é o cachorro, é o gato. Aí ele tem tempo pra plantar, pra ver tudo que ele que te deu. Uhum. E aí você não tem tempinho nenhum pra ele. Você fala, não, é porque... Desculpa. Não tem desculpa. Sim. Esquece. Mas eu acredito muito que Ele é Deus muito tá com a gente em verdadeiro. todos E aí os todas lugares essas também. pessoas, para te dizer... Porque nada impede o do cara tá limpando o carro. Ficaram, exatamente, falando com tá Deus. lá honrando Deus. É exatamente isso. Sim. E aí ele tá certo. Agora, nos outros exemplos, podemos usar vários, mas ele tá ali, mas tá passando a menina na rua, não tá com Deus. Tá ali, Sim. tá coordenando. Aí é outra história. Aí o cara fala, não, mano, pô, mas eu tô todo, porque eu tenho trabalho, eu tenho... Aí o cara passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, depois o dinheiro não salva ele de nada. Ah, não. É tanto que, assim, as pessoas Ó, acham uma que... pessoa, dou um exemplo, Roberto Carlos. Não tem uma pessoa que mais sofreu na vida do que esse cara com os traumas do filho dele, da cegueira do filho dele, das mortes da mulher dele. Que a dinheirama toda que ele tem não salvou ninguém. Não salvou. Mudou nada. E é o que eu falo pra você. Mas aí eu respeito ele. Por quê? Mas Sempre não precisa ser cantou. 880 também. Mas ele também, nunca porque foi milionário, deixou de cantar Deus, depois de exaltar Jesus, faz a filantropia. Nunca ninguém sabe o que ele as ajuda pessoas ninguém, não que ele faz deveriam quieto. associar Deus com dinheiro. Não é porque a pessoa é rica que ela não crê em Deus. Muito pelo Exato. contrário. Assim, eu acho que é... Exato, essa sua afirmativa é positivista. Totalmente efetiva. Sim, Mas é de o que pessoa pra pessoa. acontece é que a maior parte hoje não é assim. A maior parte das pessoas hoje é ganância, sim. É um dinheiro querendo por subir no dinheiro, outro. sim. Sim. É padre pegando fiel aí por dinheiro, igreja. É pastor, esquece. Infelizmente. E não é o Deus Então, verdadeiro. A lei do Paulinho seria a lei do amor. E, Paulo, deixa eu te explicar. Essa caixa aqui, ela é temática de pendura, né? Porque a gente pendura a nossa conta. E dentro dela, aqui é para remeter, o dinheiro também é para remeter um tesouro. Dentro dessa caixa eu tenho o meu tesouro, que são os meus convidados. E a gente tem um... Peraí, tem um microfone aqui. A gente tem um... Ué, não tá parando... Você quebrou. Não, só escapou. Só escapou, E a gente tem um tecido que eu peço para os convidados assinarem. Ah, que bacana. Aí você pode deixar um recado, você pode deixar sua assinatura, você pode deixar um desenho, o que você quiser. É para marcar sua presença. Futuramente a gente vai estender Nossa, esse que legal. tecido, porque é o meu tesouro. A senha do cartão de crédito. Tesouro. Não é, vou deixar. Se eu deixar aqui, vocês vão se decepcionar. Tá, amigo, vamos marcar outra questão aqui também. Vamos falar de uma Segura matéria aqui, por que eu vou te dar que vai ser assim, a matéria do ser e o ter, tá bom? Vocês Nossa, vão aí se a gente vai surpreender. brisar.
Aí vocês vão ver o que é. Peraí, Aí. deixa eu pôr o tecido embaixo, porque eu não sei se essa caneta vai transpassar pro outro lado. Tá, Aí, tá, pronto. tá aqui, né? É. Aqui, ó. Posso escrever minha frasezinha aqui? Pode. Eu gostei da lei de Paulinho. Quer dizer que eu vou poder amar qualquer um assim. O quê? Com certeza. O que você tá falando? O Ele já confirmou, tá tudo certo. que você falou? Não, tá tudo certo. Fala aí, não repete? Se tem coragem, repete. Quando que funciona? A lei do amor? Fica funcionando aí. Efeito imediato? É isso que eu ia perguntar. É pra já essa lei? Olha que eu tô amigo de Coloca a data de hoje. deputado, É né? Posso dia fazer? 22 de junho. Posso falar para você uma coisa? Mudando o sentido da brincadeira que você falou, é obrigação nossa, porque Jesus falou isso, está lá no amar. Eu falei isso pra ela. Nós Não, somos ele quer obrigados a amar. distribuir o amor Agora, pra outras isso mulheres. não tem nada a ver com sexo, é o que é a bagunça. Sabe o que mistura tudo. Agora eu lembrei do egiptólogo lá, o guia falou pra mim que por que os muçulmanos casam com várias mulheres. A tampa tá aqui, ó. São dois lados. São dois lados. Porque ele fala assim, que o ser humano, principalmente o homem, ele tem a carne fraca. Então, entre casar com uma mulher só e trair, e casar com várias legítimas... A maior luta, que tá aqui, ó. É a maior luta que existe aqui. Do homem é contra a carne. É cada tentação, você não faz ideia. É isso aí. Reno. É verdade. Você acha que Jesus Cristo teve um filho com a Madalena? Não. Todos os indícios, Será que ele sofreu o pecado da carne? não. Maria Madalena foi realmente muito importante para Jesus. Muito importante. Mas isso não estava na missão dele. Entendeu? Você acha que não? Não, não é que acho. É que tá Porque claro tem aqui. umas teorias das Não, conspiração aí que fica falando que Vou tem... voltar a te falar. Lembra dos buraquinhos? Ah, sim. Aí tem os buraquinhos aí que vai entrando lá, enfiando. que bababá, sabe onde por exemplo, os espíritas tentam achar na Bíblia, para finalizar aí, né? A explicação do reencarnacionismo dentro da Bíblia. Não tem. Mas eu acredito, sabia? Não tem. E, pelo contrário, aqui diz que não tem. Aí, quando nós viemos aqui, eu vou mostrar. Sim. Mas eles pegam numa passagem de Nicodemo, numa conversa com Jesus. Que Jesus pega e fala assim para ele, é preciso nascer de novo. Olha a frase. Aí, qual é o sentido disso? Aí Jesus está dizendo ali, o nascer de novo é você mudar. Recomeçar. Você recomeçar. Eu tenho que renascer. Aí eles, renascer de novo. Aí, nasci em outro corpo. E blá, blá, blá. Aí é usar os buraquinhos. Não é isso. Não tem. Porque ele fala diversas vezes. A vida é única. Uma vida, nós vamos, e aí tem outra. Aí vamos aprofundar depois isso. Tá bom? Paulo, essa é a chave do nosso tesouro, do nosso baú, que você vai levar de recordação. Nossa, que Eu ainda legal. vou personalizar ela, porque a gente teve um probleminha com os chaveiros. Vem um chaveirinho junto e tudo. E depois eu te entrego de novo, mas eu gostaria de Que registrar legal. esse momento. A porta está sempre aberta para você. Foi uma Amém. honra te receber. Glória de a coração. Deus A gente por tem isso. muita coisa para fofocar aqui no microfone. Muito. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo Fica seu aqui amor. o compromisso então, do próximo, seu do Robertão. Vai. Do Betão. Não, mas a hashtag já tá lançada. Betão autoriza o Paulo. Fechado. Muito obrigada, viu? Gente, até a próxima. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Reno. Ah, peraí, antes. Pro pessoal te achar, faz como? Como que tá nas redes sociais, e-mail? Você passa pra gente Passo colocar? e-mail, sim, né? paulo.alves.p@hotmail.com. Porque vai que o Betão tá ouvindo e vai autorizar, né, Betão? O meu telefone fica à disposição, né? 958837399. Nossa, já na roda, sim? Falo. E WhatsApp, eu sou aberto, sou acessível. E agora, não venham querer me falar contra meu Deus. Aí Não. meu Deus. Aí, ó lá, hein, Betão? Ele é abertão.